Olá, nós estamos já caminhando para finalizar a nossa série de mensagens, a família e os pecados capitais. Falamos sobre a ira na semana passada e hoje falaremos sobre o perigo da preguiça na família. Eu sei que a preguiça é um problema em qualquer ambiente, principalmente quando o assunto é empresa, né? O trabalho, de forma específica, o campo do trabalho não admite o preguiçoso. Aliás, se alguém é preguiçoso e pretende avançar dentro de alguma profissão, o máximo que ele vai é na esquina, ele não vai muito longe, porque não dá para prosperar se a pessoa é preguiçosa. Então há uma exigência, não só na família, mas uma exigência no trabalho, até mesmo no esporte, em muitas outras áreas, de que se quebre com esse padrão de se viver, que é o padrão do preguiçoso, né, da ociosidade, alguém que não quer trabalho, que não quer atividade, que não quer ação. No entanto, a família também é penalizada por esse pecado. Eu quero começar esse momento, antes de ler a palavra de Deus, definir o que é preguiça. Preguiça é uma constante indisposição para atividades produtivas, uma indolência, uma negligência, ociosidade, sonolência. Então, existem muitas pessoas que estão vivendo nesse patamar. São extremamente indolentes, são extremamente procrastinadores, deixando sempre a depois o que poderia ser feito hoje e agora, estão sempre adiando a vida, estão sempre empurrando as coisas com a barriga, a vida tem exigido dele ou dela uma ação, uma atitude, mas ele é incapaz de avançar, ela é incapaz de avançar. Quero trazer para você um texto já lido em outro momento que diz o seguinte, é Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Eu fico olhando hoje para a realidade do nosso país e é óbvio que tem dois lados da moeda para aquilo que vou dizer hoje. As muitas cestas assistenciais, né, que são dadas pelos governos, nós vamos encontrar aí assistência em várias dimensões, né? Você tem aí ajuda para gás, ajuda para cesta básica, ajuda para maternidade, e ajuda. Mas é interessante que esta é uma forma do governo fazer, entre aspas, justiça, mas também é um perigo quando do outro lado a pessoa diante dessa situação ou desses também, entre aspas, benefícios, acaba esquecendo que para prevalecer é preciso lutar. Então tem muitas famílias que acabam se esquivando do trabalho, abrindo mão de crescer em vários aspectos, porque está em cima dessas assistências que o governo oferece em várias direções. No entanto, a palavra de Deus vai nos mostrar que o preguiçoso deseja e nada consegue. Os sonhos não nos alcançam e são realizados à toa, assim do nada, como no passe de mágica. Podemos e devemos ser sonhadores, mas o realizar sonhos só é possível quando do outro lado a pessoa abre mão da preguiça e se põe na linha de frente para lutar, para fazer valer aquele sonho e persegue com obstinação, força, coragem, ousadia aquilo que o coração dele deseja. Seja isto no campo do trabalho, seja isto uma questão de educação dos filhos, de uma reparação do casamento, seja essa questão, o objetivo último, né, a compra, aquisição de uma casa própria, de um veículo para a família, enfim, se há um desejo, se há um sonho, o preguiçoso não consegue realizar, mas o corajoso, o aquele que é lutador, ele realiza. A Bíblia diz que os desejos do diligente, ou seja, daquele que é esforçado, daquele que luta, que trabalha, são amplamente satisfeitos. Não só satisfeitos, mas amplamente satisfeitos. Eu conheço muitas famílias penalizadas, vivendo com muito pouco, com quase nada, mas quando você vai visitar esta família, impera a preguiça. Às vezes tem lá dentro daquela casa um homem com 30, 35 anos de idade, gozando de plena saúde, mas é incapaz de lutar, é incapaz de trabalhar, é incapaz de se esforçar para, de fato, fazer valer a pena aquela realidade familiar ali. Ela precisa ser quebrada e a pessoa não tem coragem para avançar. Existem mulheres que são capazes de estar dentro de casa com seus filhos, se recusam ao trabalho externo, mas também são incapazes de cuidar do seu lar, dos seus filhos, do seu esposo. E acaba tendo aí uma série de crises, problemas, brigas por causa da preguiça.
filhos preguiçosos, na verdade isso virou moda. É muito incomum você encontrar um adolescente, um pré-adolescente que é capaz de ajudar, por exemplo, numa tarefa da casa, que é capaz de lavar uma louça para os pais, que é capaz de ajudar em alguma situação do lar. Em outras palavras, parece que a preguiça é uma doença contagiosa que tem nos pegado de alguma forma nos dias de hoje. Existem aqueles que rompem com a preguiça, e eu louvo a Deus por pensar e acreditar até hoje que é uma grande maioria. Mas existe uma parcela considerável da sociedade, de famílias que não são capazes de lutar, que são governadas pela preguiça. Imagina uma esposa com 3 filhos diante de um marido que recusa o trabalho, que recusa a luta, que recusa o esforço, que recusa ter uma postura ousada de correr atrás, de se aperfeiçoar. Ah, mas está difícil, tá? Olha, crise sempre existiu, desde o Jardim do Éden, na queda do homem, a crise faz parte da realidade humana. Como nós transpomos as crises, que é o grande segredo. E uma das questões é aprender a se levantar e a buscar a Deus e com o coração cheio de coragem, se colocar no campo de batalha, na certeza de que em algum momento a vitória virá. Com a bênção de Deus, o milagre vem, nos alcança, mas é preciso a nossa parte nessa situação. Tem uma frase de Benjamin Franklin que diz o seguinte: a preguiça anda tão devagar que a pobreza não demora a alcançar o preguiçoso. Eu sei que não dá para você generalizar, porque tem pobres que trabalham muito e tem ricos que pouco trabalham, e são exceções esses dois extremos. Mas podemos pensar a nível de regra espiritual, de que a provisão, o sustento para a nossa casa advém ou é resultado do nosso trabalho. É com o suor do nosso rosto, é com o esforço que a gente consegue avançar um pouco mais. Todos nós temos histórias para contar, eu tenho a minha história e várias pessoas têm as suas histórias, como a minha história, uma história difícil, de lutas, de pouco recurso na infância, de ter que estudar, com muito esforço, trabalhar muito cedo, mas em algum momento a gente vence. Eu não me recordo de alguém que tenha vencido na vida sem trabalho, sem romper com a preguiça. E é óbvio que a preguiça não se aplica somente na direção do trabalho. Existem pessoas que pensam na preguiça como o oposto da ousadia e da coragem. Tem pessoas que não têm coragem para educar os seus filhos, não têm coragem para corrigir os seus filhos. Tem pais que são incapazes de tomar uma postura dentro de casa, de pai e de mãe, tem destinado a criação dos seus filhos para a televisão, para o colégio, para as igrejas, para as instituições filantrópicas, mas são incapazes de terem coragem para educar os seus filhos. São preguiçosos nesse sentido de educação dos filhos. Tem marido e esposa que são incapazes de corrigir um problema na família. Tem um problema ali no casamento e deixa passar porque não tem coragem de encarar aquela situação e resolver aquela situação. Então a preguiça ela tem várias conotações, mas sobretudo a preguiça ela reside especialmente sobre a questão do trabalho, do trabalho. A provisão de Deus vem, é verdade, mas é preciso trabalhar. Lembrando a você que um dos conselhos da palavra de Deus vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A formiga ela junta no inverno, no verão, para que no inverno ela tenha suprimento. Nós nunca sabemos o dia de amanhã. É preciso trabalhar bastante, porque o dia de amanhã não nos pertence. E aquele que é capaz de trabalhar hoje pode de repente se precaver de um infortúnio, de uma situação difícil lá no futuro. Eu espero que você, juntamente com a sua família, considerando a palavra de Deus, não a minha palavra, possam de fato avançar, romper com toda a preguiça. E muitas pessoas estão vivendo como derrotadas, porque estão vivendo debaixo da égide ou do governo da preguiça. Rompa com isso. Vou ler de novo o versículo que foi a base da nossa reflexão. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Quais são os sonhos que você tem para a sua família? Quais são os sonhos que você tem para os seus filhos, para o seu casamento? Quer realizá-los? Então rompa com a preguiça. Peça para que Deus te dê ousadia, te dê coragem, te dê intrepidez, força de um lutador, de um guerreiro espiritual. E certamente a vitória virá. Coragem. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.